falar para o parceiro que você não quer fazer sexo? Quer saber? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Para responder essa questão, eu queria olhar para dois lugares. O primeiro lugar é, olha, você não quer fazer sexo em uma situação específica, em um dia específico, ou você nunca quer fazer sexo. E o sexo para você é uma obrigação conjugal, porque são falas a partir de lugares diferentes. Eu, por exemplo, quando eu cheguei ao Tantra, eu estava exatamente aqui nesse lugar. Eu não queria fazer sexo, nunca. Se sexo não existisse, ó, coisa linda! Mas eu fazia sexo porque eu tinha medo de perder o meu parceiro, eu tinha medo que ele me traísse, então eu fazia sexo como uma obrigação conjugal. Então essa é uma situação que tem um peso bem maior e a gente vai falar sobre isso. E a outra situação é, eu gosto de fazer sexo, o sexo é algo legal, mas de vez em quando eu não quero, né? Acontece algumas eventualidades e eu não sei como falar não e eu acabo fazendo porque eu não consigo falar não. Então é uma outra situação. Antes de falar sobre cada uma das situações, é importante a gente olhar para um ponto em comum entre as duas. Em ambas a situação está faltando um ingrediente muito importante no relacionamento, que é a intimidade. E intimidade não é sexo. A palavra intimidade vem de íntimos, quer dizer mostrar por dentro. É quando eu me mostro, né? Quando eu tiro as máscaras e mostro quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Esse é o lugar da intimidade. Então, o que fica claro a princípio é que se existe uma dificuldade para você falar para uma pessoa que deveria ser íntima sua, que você vai fazer sexo com essa pessoa, se existe uma dificuldade para você falar para essa pessoa que você não quer fazer sexo, então existe aí uma falta de intimidade nesse relacionamento e é preciso olhar para essa questão, porque a intimidade é um dos alicerces da relação. Então, uma relação sem intimidade é uma relação que está faltando aí um alicerce. E isso é algo a se olhar. Por quê? Eu só gero intimidade com aquela pessoa que eu confio. Então, por que você não conseguiu ainda gerar intimidade com essa pessoa? E quando eu falo confio, não é questão de confiar no sentido assim, o outro vai me trair, o outro vai me enganar, né? Que a gente pensa, né? Confiança, traição. Não é nesse fato, mas o outro vai me acolher, o outro vai me aceitar. Eu vou continuar pertencendo e fazendo sentido nessa relação se eu mostrar realmente quem eu sou, realmente o que eu quero, realmente o que eu sinto? Ou será que eu tô meio que aprisionada numa relação que na verdade não é a relação, é você mesma que se coloca nessa situação, né? Será que eu estou aprisionada numa situação onde eu preciso fazer tudo que agrada sob o risco de perder a harmonia? Porque esse é um ponto a ser olhado, né? Então, a gente, para manter esse relacionamento, acaba custando muito alto para você. Por quê? Porque você tem uma harmonia que é externa, só que internamente você não está em harmonia, porque você está constantemente se violando. E provavelmente, se você tem dificuldade de falar que você não quer fazer sexo, provavelmente você também tem dificuldade em se posicionar em outras coisas. Então, você deve fazer coisas que você não quer só para agradar essa pessoa. E digo mais, talvez isso seja uma forma de ser e talvez com outras pessoas você também tenha essa dificuldade. Eu percebi isso em mim. Quando eu comecei a perceber que eu me anulava muito, eu comecei a perceber que não era só no meu relacionamento que eu me anulava. Eu percebi que eu me anulava com meu pai, com os meus irmãos, que eu me anulava em todas as situações, que se anular era um jeito de ser, que eu estava sempre buscando a harmonia. Então eu sempre ia me anulando e fazendo aquilo que era agradável e confortável para todos. Só que eu achava que não custava nada, só que custava sim, porque eu não estava na minha verdade, eu não estava na minha autenticidade. E quando eu comecei a fazer esse caminho contrário de buscar uma autenticidade, de buscar uma verdade, comecei a me mostrar
do jeito que eu realmente era, eu comecei a me sentir muito mais segura, porque eu sabia que eu estava ali, que eu não estava fazendo tudo que era para agradar o outro, que eu estava mostrando a minha verdade, que a pessoa estava ali porque ela amava realmente a mim, e não um personagem que eu criei que fala sim, bem, não bem, né, que tá ali o tempo todo querendo agradar. E não tô falando só do parceiro amoroso, né? No meu caso, especificamente, era em relação a todas as pessoas próximas. Eu tinha esse perfil, né, de ser uma pessoa que tá sempre me anulando pela harmonia. Então, é um ponto a se olhar, porque quando você se anula em prol da harmonia, você não fica numa harmonia interna, isso custa para você. Quando você entra numa harmonia interna de trazer a sua verdade, muitas vezes pode custar algo, mas você consegue ir para um caminho de solução. Se você não trazer a verdade, você sempre vai estar em conflitos internos. Então você começa a cuidar do seu emocional. Eu tenho observado muito isso em mulheres próximas de mim que vai passando por esse processo de empoderamento, né? Que os conflitos eles continuam acontecendo, né? Conviver, se relacionar sempre vai gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de conflito. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm valores diferentes, visões diferentes. Então é importante que a gente saia da ilusão de que as relações vão ser sempre aquele encaixe perfeito, maravilhoso. Por quê? O custo desse encaixe perfeito, maravilhoso, muitas vezes é porque uma das partes está se anulando ou está mentindo para que fique tudo encaixado. Mas esse encaixe não é real, né? Então, você ter uma relação com autenticidade, ela pode trazer sim alguns conflitos, mas uma relação saudável não é aquela que não tem conflito, é aquela que tem abertura para a solução dos conflitos, né? Então, quando você começa a mostrar a sua verdade, você começa a se empoderar. O que é o empoderamento? Empoderamento, eu gosto muito de falar que é quando você faz aquilo que você quer. Quando você faz aquilo que o outro quer, você não tem poder sobre a sua vontade, sobre o seu desejo. Você dá o seu poder na mão do outro. E daí você faz aquilo que ele quer. Só que ao mesmo tempo, você também quer que ele faça aquilo que você quer. Então você dá o seu poder na mão do outro e espera que o outro dê o poder dele na sua mão. Então fica um jogo de poder. O empoderamento, ao contrário, é quando você começa a fazer aquilo que você quer. E daí o que eu tenho percebido nessas mulheres que estão nesse processo de empoderamento é que, claro que os conflitos continuam, isso faz parte da vida, das relações, porém, elas estão num lugar de empoderamento, de autoestima, porque tem o conflito, mas elas estão confiantes, autoconfiantes que ela está fazendo, que ela está cuidando de si, do valor dela, da dignidade dela. Então, preciso olhar para esse lugar muito de amor próprio, de saber que você pode ser a sua verdade e que isso não te diminui de forma alguma. E com isso você começa a abrir espaço, né, para relações mais autênticas, para realmente de fato desenvolver intimidade. E esse vínculo de confiança, quando eu falo, é no sentido que você pode confiar que você vai mostrar quem você é e você não vai ser abandonada por ser quem você é, por falar que você não quer fazer sexo, você não vai ser abandonada por isso. Esse é um ponto importante que eu achei inclusive contextualizar antes de chegarmos no momento dessa expressão, porque muitas vezes o que te barra de se expressar é justamente essa questão desse condicionamento, esse medo, né, de não falar a real, do que vai acontecer, do custo que vai ser, da desarmonia que vai ser, do incômodo que vai ser, e sendo que a gente não considera os incômodos internos que estão acontecendo. O primeiro ponto é esse, que daí eu acho que vai para as duas questões. E daí agora vamos para a parte mais prática. Se você faz parte do grupo de mulheres que eventualmente que não quer fazer sexo, como que você faz para falar que não quer fazer sexo? O importante é que você, na hora que vai verbalizar, consiga expressar para a pessoa que você gosta de fazer sexo com essa pessoa, que você ama essa pessoa e que nesse momento você não está se sentindo com vontade de fazer, mas que é uma coisa apenas desse momento, que num outro momento, quando você estiver melhor, você vai querer fazer, porque você gosta, porque é aquele momento específico que você não quer.
tá? Então, quando você simplesmente não recusa, né, e fala, ah, não me deixa, eu não quero, e você não vai ali compartilhando, não vai se abrindo, né, não vai trazendo intimidade, talvez para o outro pode ser que fique meio estranho. Mas quando você vai contextualizando e até trazendo assim, não, eu gosto, eu quero, mas vamos deixar para um próximo momento, daí você já cria um ambiente mais aconchegante e ele consegue receber essa informação de uma forma onde ele não vai se sentir ofendido. E se, mesmo você trazendo todo esse contexto, a pessoa ainda ter algum tipo de reação, então é importante você olhar para essa relação. Porque se eu tô falando que nesse momento eu não tô mais que eu gosto, que eu quero, e a pessoa de repente vai ficar brava, vai brigar, vai exigir alguma coisa, observa se essa relação é uma relação saudável. Observa se você não está numa relação abusiva. Eu tive uma amiga que me procurou, que ela estava justamente querendo aumentar a libido, porque ela não queria fazer sexo com o parceiro, e se ela falava não pro parceiro, ele ficava sem falar com ela dias. Será que essa relação é saudável? Ela comentou que ela trabalhava em 2 empregos e que ela chegava em casa muito cansada e que ela não dava conta. Ela tinha uma empresa junto com ele e além dessa empresa ela tinha um outro emprego, que eu acredito que ela era enfermeira, então ela trabalhava em um, trabalhava em outro e ela estava exausta, então ela não tinha o mesmo pique que ele para o sexo. E cada vez que ela falava não para o sexo, ele ficava sem falar com ela. Será que essa relação é uma relação saudável? Será que os limites dela estão sendo respeitados? Será que ela está sendo respeitada enquanto mulher? Então são questões que precisa olhar, né, para que você possa ter uma relação saudável, tá? Então se você tiver um relacionamento saudável, você falando dessa forma, ó, com certeza ele vai acolher. Se você tiver um homem assim do seu lado que está preocupado em cuidar de você, com o seu bem-estar, né, que tá aí comprometido com essa relação, isso vai ser muito tranquilo. Agora, se isso não for tranquilo para ele, é importante você começar a observar as coisas do dia a dia, não só nas questões sexuais, como as outras coisas. Será que você se sente coagida o tempo todo a fazer aquilo que agrada a ele? Porque se você não fizer, ele vai ter esse tipo de reação. Então é legal você observar para ver direitinho aonde que você está pisando, qual que é o seu lugar de responsabilidade por estar se colocando nessa situação, né? Porque os limites somos nós que colocamos. Então eu preciso estabelecer o limite para o outro, ok? Agora vamos para o outro ponto, que é aquela mulher que não quer fazer sexo de jeito nenhum. Quando cheguei ao Tantra. Bom, o primeiro ponto que você tem que avaliar, por que você não quer fazer sexo de jeito nenhum? É porque esse sexo não é gostoso, não é prazeroso, é porque você sente dor, desconforto, é porque você não tem libido? Qual é a questão que tá pegando? Por quê? Claro que você não tem que fazer sexo obrigada com um parceiro, mas é importante que você olhe para isso, porque muitas mulheres simplesmente não querem fazer sexo, e sexo é algo que é importante num relacionamento, acham que é isso mesmo e que não quer. E não, peraí, tem alguma coisa estranha se você não quer fazer sexo. Eu vou chegar lá no ponto de você verbalizar, mas uma coisa importante é você pensar como você pode resgatar a sua libido. Como que você pode, se o sexo tá ruim, como que você pode deixar esse sexo gostoso? Se ele tá sentindo dor, desconforto, como que você pode resolver isso? Então, assim, o Tantra, ele é uma ferramenta aí de desenvolvimento do corpo, da sensorialidade do corpo, do potencial orgástico do corpo. Ele vai tratar disfunções sexuais, vaginismo, dispareunia. Então, o Tantra se apresenta como uma ferramenta. De repente, é interessante você trazer o Tantra para sua relação. Se você quiser aprender mais sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico, autotoque tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. E de repente, é legal você poder inserir o Tantra na sua vida para olhar para essa questão. Se você não quer fazer sexo, nunca de jeito nenhum, tá? Porque no meu caso, eu não queria fazer sexo nunca de jeito nenhum, tá? Mas eu fazia porque eu tinha medo de perder o parceiro. Então é importante que você entenda por que você não quer. Por que eu não queria fazer sexo? Porque eu perdi a libido. Por que eu perdi a libido? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu me sentia muito inferiorizada com meu parceiro. Ele
fazia algumas críticas a mim e aquilo me fazia me sentir mal e foi afetando a relação. E o outro ponto é que ele me agredia na hora do sexo, ele me dava uns tapas assim na bunda muito forte que doía assim e eu broxava na hora. Então, tipo, eu sempre passava por aquilo, sempre falava pra ele que não gosto, ele sempre repetia. Claro que naquele momento eu estava desprovida de amor próprio, porque eu verbalizava, eu colocava o limite, ele ultrapassava e eu continuava na relação. E eu continuava fazendo sexo e eu fui buscar o tantra para ter libido para fazer sexo com um cara que me agredia. Naquele momento eu não tinha amor próprio, eu não estava cuidando de mim, entende? Então foi necessário um processo aí de empoderamento para conseguir transformar isso. Tanto que quando eu cheguei no tantra, com 3 semanas de tantra eu terminei esse relacionamento. Eu entrei no tantra para salvar o meu relacionamento e acabei me salvando do relacionamento. Então foi muito importante para mim, porque o tantra também é um processo de empoderamento, né? Ele é um processo de ativação da sua energia, ele é um processo de liberação de hormônios do bem, do bem-estar, do bom humor, serotonina, ocitocina, endorfina. Então o tantra ele é uma ferramenta muito importante também na parte de empoderamento e de questões emocionais. Primeiro ponto, se você nunca quer fazer sexo, é importante que você entenda o que está gerando essa falta de desejo, se é alguma questão do relacionamento, que você olhe para isso. Se é uma falta de libido, as técnicas de tantra elas vão despertar a sua libido. Se é um desconforto, as técnicas de tantra também ajudam, né, a tratar disfunções, a melhorar a qualidade do prazer e que você possa ter uma sexualidade prazerosa, confortável. Então você busque caminhos, né, para poder ressignificar, porque simplesmente falar não e não fazer nada, que é o que acontece com muitas pessoas, também não é o caminho. E daí como é que você vai falar com essa pessoa? Daí eu vou voltar para o que eu falei no início do vídeo, a questão da intimidade. É importante que você se abra sobre essas questões que estão acontecendo com você, que são tão profundas a ponto de você nunca querer fazer sexo e que você compartilhe com ele o desejo de solucionar e também, né, compartilhe a necessidade de que ele faça parte desse processo de solução, seja nas questões do relacionamento, ou seja nas questões de trazer técnicas do Tantra, mas que você realmente olhe para essa questão. Agora sim, né? Se você... mas eu não quero solucionar isso, eu não quero fazer sexo. Bom, então a vida é feita de escolhas, né? Quando nós estamos num relacionamento, nós temos que olhar para as demandas da relação, para a demanda do casal. Se não, tipo, eu não quero, então de repente você tem que se relacionar com uma pessoa que também não queira, porque existem pessoas que não se importam com sexo, né? Cada pessoa tem um nível aí de energia sexual diferente. Então, se você consegue se relacionar com uma pessoa que está nesse mesmo temperamento seu, que sexo não é importante, de repente faz sentido você se relacionar com essa pessoa. Mas se você está se relacionando com uma pessoa que se importa com a experiência sexual e você tem uma questão e você não quer olhar para essa questão, você não quer resolver porque você não quer, é uma escolha, né? Eu escolho por não olhar para isso, mas o custo de não olhar para isso, de repente, é a minha relação, porque também tem que ver o que é importante para outra pessoa, tem que ver o que é importante para você e tem que ver o que é importante para outra pessoa também. Assim a gente entende que ambos têm valor na relação e ambos estão caminhando na mesma direção, no mesmo propósito. É isso, se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!